Olá! O assassinato brutal de 5 pessoas aleatórias choca toda a cidade. O assassino é encontrado rapidamente, pois deixou muitas pistas. A polícia e as vítimas aguardam uma punição rápida, mas o único depoimento que pode ser obtido do assassino é o nome Jack Reacher. Quem é esse? O assassino de verdade? O cliente? Ou o salvador do suspeito? O misterioso Reacher aparece e ele tem um único objetivo: descobrir toda a verdade. Uma minivan branca com um desconhecido em seu interior se locomove pelas estradas americanas. Um homem usando luvas para em um estacionamento de vários andares e insere uma moeda no parquímetro. O franco-atirador mira em uma jovem com uma criança, um homem em um banco e em uma mulher com papéis. Um tiro rompe o silêncio e uma bala atravessa o espaço sobre a água. Depois dela, uma segunda e uma terceira. As pessoas caem mortas, sem nem ter tempo para entender de onde vem o perigo. O detetive Emerson descobre evidências no local: um estojo de munição e uma moeda no parquímetro, na qual está a impressão digital de um tal James Barr. Ele é encontrado dormindo em sua própria casa. A minivan e os cartuchos caseiros são encontrados em sua garagem. O Emerson e o promotor de justiça, Rodin, estão presentes no interrogatório, mas o Barr fica em silêncio e simplesmente escreve uma frase em um pedaço de papel: "Chame o Jack Reacher". As autoridades buscam informações sobre o cara de família militar, veterano de campanhas militares que ganhou ordens e méritos. Ele trabalhava como investigador da polícia militar e, de repente, pediu demissão. Depois de voltar para os Estados Unidos, o Reacher desapareceu de todos os radares. Não há nem mesmo um número de celular dele, embora ele esteja absolutamente limpo perante a lei. Antes que os homens terminem de conversar sobre onde procurá-lo, são interrompidos pela secretária. Excuse me, sir. There's a Jack Reacher here to see you. Mas o cara a cara com o suspeito não acontece, porque o Barr foi espancado durante o transporte e agora está em coma. Mas o Rodin informa que o próprio Barr queria ver o Reacher, o que surpreende muito o homem. O Reacher pede acesso às provas, o que é negado. Então, ele se apressa para ir embora sem dar explicações. A acusação exige respostas, mas são interrompidos por Ellen, a filha do promotor, que é a advogada do Barr. A garota pede ao Reacher para depor como testemunha da defesa, mas o Reacher se recusa. I didn't come here to help him. I came here to bury him. Enquanto isso, um cara chamado Linsky recebe um saco de papel cheio de dinheiro. A Ellen tenta obter alguma informação com o Reacher. Ela é uma oponente ferrenha da pena de morte e, por essa razão, aceitou o caso. Mas o Reacher supõe que ela simplesmente teve problemas na infância e está se rebelando contra seu pai, o promotor, que nunca perdeu um caso. No entanto, a Ellen é persistente e o Reacher revela que ele e o Barr serviram juntos no Iraque. Then there's the kind who want illegal means of killing other people. James Barr was one of those. A tarefa do atirador era a observação. Ele tinha que ficar o dia todo olhando civis através da mira, mas ele nunca recebeu nenhuma ordem para atirar e, 2 anos depois, as tropas começaram a se retirar. Incapaz de suportar a tensão acumulada ao esperar por algo que não aconteceu, o James Barr encontrou alguém em quem atirar: 4 guardas de uma empresa privada. Os homens eram estupradores e muitas mulheres sofreram na mão deles. Então, o caso foi abafado, mas o Reacher cavou até o fim. E, no final, o Barr foi forçado a confessar. O Reacher está claramente interessado na justiça, mas a culpa do Barr ainda não foi provada. Mas por que, agora, em vez de confessar, o atirador chamou o Reacher? A Ellen consegue convencer o homem a olhar as evidências, mas o Reacher impõe uma condição: a advogada deve encontrar pessoalmente os parentes das vítimas e descobrir tudo sobre eles. A Ellen aparece na porta do pai da garota assassinada, que claramente não está feliz em ver na frente dele a pessoa que está defendendo os interesses do assassino. De dentro de um carro, o Linsky observa a cena. Ele tem um dossiê sobre o Reacher e faz uma ligação enquanto o homem convida a Ellen para entrar. O Reacher, neste momento, dirige-se à margem onde ocorreram os assassinatos e examina a posição do atirador do outro lado do rio. Ele reconstrói mentalmente a imagem do crime. O Linsky continua observando Reacher em uma ponte que liga ambas as margens, de onde também seria possível atirar.
O pai da falecida começa a ameaçar a advogada do assassino, mas assim que a Ellen consegue sair correndo da casa, ela encontra seu pai, o promotor, que a estava vigiando. O pai tenta argumentar com a garota que aquilo só vai destruir a carreira dela. Ele escolheu um ótimo momento para plantar a semente da dúvida, mas a garota é inflexível. O Richard também visita o armazém de evidências com a supervisão do Emerson. He's about to fire 6 shots into a crowd of strangers, and he's worried about the meter maid. O detetive insiste que o bar não pensou em suas ações e simplesmente colocou a moeda por hábito. O Richard vai até um bar da região. Uma garota chamada Sandy senta ao lado dele. Ele se apresenta com um nome falso e, em resposta, ouve que aquele nome não combina com ele. O Richard supõe que a garota quer ganhar dinheiro com ele. Isso ofende a Sandy, que diz que trabalha honestamente em uma loja de peças automotivas. Uns conhecidos da Sandy aparecem e exigem que o Richard pague por suas palavras, mas eles não obtêm o que esperavam. I meant slut. Hey, that's our sister. She could kiss her? O Richard sai do local cercado pelos 5, mas ele só conta com 3 adversários, porque sabe como os 2 restantes reagirão. Really? Tudo está indo exatamente de acordo com o plano. Porém, os policiais que chegam levam também o Richard para a delegacia. A Ellen e o Emerson o visitam em sua cela. Apesar dos ferimentos, nenhum dos rapazes prestou queixa e o Richard está livre. Parece que a garota que provocou a briga sabia o nome verdadeiro do Richard e que alguém contratou os brigões para afastá-lo do caso. Depois de um estudo minucioso das 5 vítimas, descobriu-se que 2 delas eram amantes, o que significa que o Bard não poderia tê-las escolhido ao acaso. É preciso descobrir por onde ele andou e com quem ele falou. O Linsky vai para uma reunião com o atirador careca e seu chefe. Ele conta que contratou os caras para desacelerar o Richard e que já se livrou do cara que fez o serviço para que ele não entregasse ninguém. O assassino está insatisfeito com ele pelo desempenho amador e o chefe se mete na conversa. É um velho com um olho branco. Ele conta o que teve que fazer para sobreviver na prisão na Sibéria. Shoot these fingers off before the frostbite could turn to gangrene. Na outra mão, ele fez o mesmo para evitar trabalhar numa mina de enxofre. Depois da besteira que fez, o Linsky deve provar que tem uma personalidade de ferro e que pode se superar. O cara grita e tenta morder os dedos, mas desiste. O careca atira nele e puxa uma serra. A Ellen e o Richard discutem que deve haver um campo de tiro próximo, onde o Bard treinava. Enquanto isso, é preciso encontrar a Sandy na loja de autopeças. O vendedor não quer chamar a garota, e então o Jack invade o quarto dos fundos e a encontra pessoalmente. Ele descobre que ela foi chamada para ajudar pelo Jeb Oliver, o líder da gangue do bar. O Richard pega as chaves do carro dela, que acaba sendo o carro do Jeb, e aconselha a garota a desaparecer da cidade por alguns dias. Ele sai dirigindo da loja, e o agente do chefão o segue. O Richard explora a casa do Jeb, quando, de repente, é atingido na nuca por um bastão. Depois de voltar a si, ele lida com os grandalhões e depois com o cara do bar com uma arma. Através do cara, ele descobre que o Jeb está desaparecido, o que significa que ele já está morto. O Richard pega o carro do amigo do Jeb para ir contar para Ellen sobre suas descobertas. O bar não atiraria de um estacionamento. Na ponte, o sol não atrapalharia e os projéteis ficariam no carro, de onde atiraria um franco-atirador profissional. Ele definitivamente não pagaria pelo estacionamento. Além disso, o bar era um atirador mediano e errou apenas uma vez, e mesmo assim, a bala ficou presa em um recipiente com líquido. Se ele quisesse ser pego, ele fez tudo para isso. O bar sabia que o Richard notaria todas essas inconsistências e por isso decidiu chamá-lo. Ele não é culpado. A Ellen não acredita nos argumentos e vê um motivo pessoal nas ações do Richard. Ele quer prolongar a investigação para não voltar à sua vida anterior. Mas ele diz calmamente que lutou pela liberdade por muito tempo e agora decidiu olhar mais de perto o resultado de seu trabalho, os Estados Unidos. Look at the people. Tell me which ones are free. Eles estão todos atados de pés e mãos com os compromissos e o estresse, enquanto Richard realmente faz o que quer. E ele sabe que está sendo observado. A Ellen liga para a polícia para obter os dados sobre as placas do carro do lado de fora da janela. O chefe dos bandidos é imediatamente informado que foi descoberto. Mas quem precisava da morte daquelas 5 pessoas? A Ellen é informada de que o carro está registrado em nome de uma empresa que queria comprar o negócio de uma das vítimas.
4 vítimas aleatórias foram necessárias para encobrir uma não aleatória. A Oline Archer se recusou a vender sua construtora e pagou por isso com a vida. O bar foi incriminado e isso foi feito por um conhecido que sabia dos assassinatos em Bagdá. A Ellen tem informações suficientes sobre os negócios da Oline Archer para fazer seu trabalho, mas o Richard quer ir além e pegar o verdadeiro assassino. I can't take this to Exposing court. the truth. Richard se despede e vai embora. A Sandy, que não seguiu seu conselho, é encontrada e estrangulada pelo careca e seu comparsa. Mais tarde, a Ellen encontra o Richard e dá a ele as informações sobre o campo de tiro. O homem se preocupa com a vida da advogada e sugere que ela não conte a ninguém sobre suas descobertas por enquanto. O Emerson encontra o cadáver da Sandy perto do hotel onde o Richard está hospedado e todas as evidências apontam para ele. O cara perseguiu e interrogou a garota após o incidente no bar e pegou as chaves do carro dela. O Richard chega ao hotel e vê o cadáver. O detetive sai do prédio e os homens fazem contato visual. Vários carros de polícia perseguem o Richard. Os verdadeiros criminosos, que o seguiram todo esse tempo, também participam da perseguição. O Richard percebe isso e cola nos bandidos, percebendo que esta é a sua única saída, mas os assassinos conseguem escapar, enquanto um helicóptero da polícia aparece no céu. O Richard sai do carro e entra no meio de uma multidão de curiosos para se esconder. O promotor e o detetive contam para Ellen que o Richard aparentemente matou a Sandy e o Jeb, feriu seus amigos e fugiu da perseguição policial no carro deles. O Jack liga para a garota e diz que roubou o carro dela, mas não vai fugir se ela quiser sair do jogo. Ele diz que o promotor ou o detetive tem culpa de algo, pois ele foi seguido desde o primeiro dia. A Ellen não quer desconfiar do pai, mas o Richard é persuasivo e a garota manda os homens embora de sua casa sem dizer nada sobre a ligação. O Richard tem uma última pista: o campo de tiro. Ele pergunta ao proprietário idoso, Martin Cash, sobre o James Barr, mas o homem não pretende falar sobre os membros do clube. O velho sugere resolver aquilo como um homem e dá um rifle ao Richard. Ele deve colocar 3 balas no centro do alvo. O Richard faz exatamente isso. Ele explica que alguém incriminou o Barr todo esse tempo e visitou o campo de tiro junto com o atirador para atirar em alvos no lugar dele. E esse amigo foi pego pelas câmeras do Cash. O Richard tem evidências suficientes e liga para Ellen. A garota, neste momento, faz o que o Richard pediu para ela não fazer. Ela conta para o pai tudo sobre a construtora que lava dinheiro há muitos anos e está envolvida no assassinato. You're really so set on putting this man to death that you'd ignore. A Ellen sai dali pensando que seu próprio pai está disposto a sacrificar sua vida por causa de atos sombrios, mas, de repente, o Emerson entra com ela no elevador e a nocauteia com uma arma de choque. No térreo, eles encontram o careca e seu comparsa. Richard liga para Ellen e o assassino atende. No entanto, a chantagem não funciona. O Richard já descobriu a identidade do criminoso no campo de tiro. Have a picture, Prince. I'm going to the feds. Lawyers all yours. No entanto, o Richard liga mais algumas vezes e diz que se a garota parar de atender suas ligações, ele desaparecerá e perseguirá os assassinos de uma zona cega pelo resto de sua vida. Então, eles acabam marcando um encontro. Antes do confronto inevitável, Richard recorre ao seu único aliado, Martin Cash. Ele pede um rifle ao sargento. Ele nega, mas se oferece como atirador. O Richard terá que confiar sua vida a alguém que conheceu recentemente e que, além disso, só atirará se abrirem fogo contra o Richard primeiro. O Jack chega de ré na pedreira, escondendo-se das balas no banco abaixado. O velho hesita e, ao abrir fogo, não acerta nenhum dos atiradores, embora os obrigue a se esconder. Isso dá ao Richard tempo para se esconder, mas ele é um alvo vivo e a única esperança é o sargento. O Cash nocauteia um atirador, mas revela sua posição. Richard pega uma pedra do chão. Sobra só o atirador. O sargento desativa seu rifle e ele precisa recuar para a base. Enquanto o Cash, no caminhão, distrai os guardas, Richard se livra de mais 2. O careca começa a brigar com Richard, escondendo-se em uma parede de chuva. Richard se esgueira por trás e desarma o inimigo. Mas apenas matá-lo não é suficiente. O Richard desafia o assassino para um combate corpo a corpo e sai vitorioso. Os vilões ouvem os gritos de seu comparsa, em quem o Richard inflige golpe atrás de golpe.
Enquanto Jack se aproxima da porta, o Emerson se esconde atrás do corpo da Ellen em uma tentativa patética de se salvar. Nobody would have thought to dump that meter. Not even me. Uma bala certeira é o suficiente para o policial corrupto. A Ellen chama a polícia, enquanto Richard exige respostas do chefão. Mas o vilão não é daqueles que se rende. Não se sabe qual dos dois tem mais suspeitas e cadáveres, e quem tem mais chances de ir para a cadeia. Então, concluindo que o sistema não pode fazer melhor do que ele, Richard executa a sentença com as próprias mãos. O Martin Cash está esperando do lado de fora. A Ellen não sabe o que fazer com toda essa montanha de cadáveres, mas o Jack tem certeza de que ela conseguirá se virar. É hora dele desaparecer novamente. O Bar acorda do coma sem memória e as notícias já o convenceram de que ele matou inocentes com as próprias mãos. A culpa por ele ter escapado impune dos assassinatos em Bagdá também o influencia. A Ellen pede que ele conte como agiria no dia do crime, e então o Bar conta em detalhes que atiraria de sua minivan da ponte. O Bar tem tanta certeza dessa versão errada que isso prova sua inocência e sua alegação de insanidade mental. Mas o Bar diz que nada pode protegê-lo de um cara que acredita que a justiça é tudo e que lhe fez uma promessa em Bagdá. If I ever got in trouble again, he'd be there. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Bem, estamos esperando por seus pensamentos nos comentários. Você acha que é justo exercer a justiça sem julgamento? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que histórias legais como essa sejam publicadas o mais rápido possível.